manhã de 4 de abril de 2022, os alarmes soaram para a Rússia. Houve uma reviravolta muito perigosa na guerra Rússia-Ucrânia. Se olharmos para a geografia da Rússia, após a Ucrânia, há apenas um país que representa a maior vulnerabilidade para a Rússia, e esse país é a Finlândia. Esse pequeno país, que compartilha uma fronteira de 800 milhas com a Rússia, tornou-se agora membro da OTAN. Ao longo do último ano, a Rússia tentou impedir a Finlândia de ingressar na OTAN, mas em abril de 2023, o que a Rússia estava tentando evitar finalmente aconteceu. Na realidade, a Finlândia tem uma longa história com a Rússia, o que a torna mais perigosa para a Rússia do que a Ucrânia. No vídeo de hoje, compartilharemos informações muito importantes com você, após as quais você entenderá por que a entrada da Finlândia na OTAN é tão perigosa para a Rússia, e também por que estou afirmando que a guerra Rússia-Ucrânia está prestes a entrar em uma fase muito perigosa. Assista ao vídeo de hoje com muita atenção até o final, porque após isso, as conexões e razões de muitos eventos geopolíticos que ocorrerão no futuro começarão a fazer sentido para você. Primeiramente, se olharmos geograficamente, monitorar e defender essa fronteira de aproximadamente 1.300 km é uma tarefa muito desafiadora, pois toda essa extensão é preenchida por montanhas geladas e florestas densas. Além disso, essa fronteira está apenas a 150 km da segunda maior e importante cidade da Rússia, São Petersburgo, onde aproximadamente 5 milhões de russos residem. A mesma São Petersburgo que é a cidade natal de Vladimir Putin. No entanto, apesar de estar tão próxima da Rússia, a Finlândia nunca conseguiu ameaçar seriamente a Rússia, e a razão para isso é que a Finlândia é um país muito pequeno em termos de população. A população inteira da Finlândia poderia residir em São Petersburgo. Portanto, a Finlândia nunca teve mão de obra suficiente para lançar um ataque decisivo contra a Rússia. É por isso que a Rússia sempre tentou evitar que potências estrangeiras entrassem na Finlândia de qualquer forma, porque dessa maneira a Finlândia poderia obter a mão de obra necessária para potencialmente lançar um ataque contra a Rússia. A estratégia de controle da Finlândia pela Rússia começou há 200 anos, em 1808, quando os maiores inimigos do Império Russo, a Grã-Bretanha e a Marinha Sueca, começaram a tomar controle da Finlândia. A Suécia iniciou a construção de suas bases militares na Finlândia e também começou a posicionar seus navios de guerra nos portos navais finlandeses. A localização atual da Finlândia é tal que ela poderia ameaçar diretamente São Petersburgo. Naquela época, São Petersburgo era a capital do Império Russo, e por isso a Rússia exigiu que a Finlândia fechasse todos esses portos no Mar Báltico que pertenciam à Suécia e à Grã-Bretanha. No entanto, a Finlândia recusou, e em resposta, a Rússia atacou a Finlândia em 1808, capturando não apenas todos esses portos, mas também assumindo o controle de todo o país. Para salvar apenas São Petersburgo, a Rússia dizimou todo o exército finlandês e sueco. A Suécia ficou tão amedrontada pela derrota que, pelos próximos 200 anos, nunca declarou guerra à Rússia novamente e permaneceu completamente neutra. Por outro lado, a Finlândia permaneceu parte da Rússia pelos próximos 100 anos, e então, em 1917, após o final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Russo entrou em colapso, a Finlândia tornou-se independente e formou um Estado independente. Por volta de 1939, as relações entre a União Soviética e a Alemanha começaram a ficar tensas, e para se proteger contra qualquer possível ataque alemão, a União Soviética exigiu o controle de algumas ilhas da Finlândia. Além disso, a União Soviética queria estabelecer uma base naval na cidade finlandesa de Anko. A Finlândia rejeitou essa demanda da União Soviética, e a União Soviética lançou um ataque à Finlândia com 1 milhão de tropas. No entanto, desta vez, a Finlândia lutou ferozmente. Nesta guerra, cerca de 350 mil soldados soviéticos morreram, mas mesmo assim a União Soviética venceu por pouco essa guerra, e cerca de 9% do território finlandês ficou sob controle soviético. A segunda maior cidade da Finlândia, Viborg, também foi trazida sob controle soviético, o que mais tarde se revelou uma cidade muito importante para a Rússia, pois a maior tubulação de gás da Rússia, o Nord Stream, começa a partir daqui. Nós criamos um vídeo muito detalhado sobre esses gasodutos, explicando como toda a Europa depende da Rússia. Você encontrará o link para este vídeo na descrição abaixo. Bem, a Finlândia tinha perdido esta guerra, mas exceto por esta área de 9%, o resto do seu território permaneceu independente. Então, apenas 15 meses depois, a Alemanha atacou a União Soviética.
Agora, a Finlândia viu uma oportunidade de unir forças com a Alemanha e lançou um ataque à Rússia para recuperar todo o seu território. A Finlândia concedeu permissão para que as tropas alemãs entrassem em seu país, e com a ajuda da Finlândia, os alemães capturaram São Petersburgo. Depois disso, nos próximos 3 anos, houve uma guerra muito sangrenta e, finalmente, em 1944, a Alemanha perdeu essa guerra, e a União Soviética recuperou o controle sobre todas as suas áreas. A Finlândia agora havia entendido que, se quisesse sobreviver, precisava permanecer neutra com a União Soviética. Portanto, em 1944, foi assinado um tratado de paz entre a Finlândia e a União Soviética, segundo o qual a Finlândia teria a mesma fronteira de 1917. A partir de então, não permitiria mais que qualquer força militar estrangeira entrasse em seu território. Com este tratado, a Finlândia também fez outra coisa interessante, que foi impor um ano de treinamento militar obrigatório para todos os homens com mais de 18 anos. Isso significava que agora todos os homens na Finlândia seriam parte do exército e, sempre que o país precisasse, estariam disponíveis para lutar por sua pátria. Essa política ainda está em vigor e, até o momento, há aproximadamente 300 mil homens finlandeses que são soldados em meio período. E se algum dia receberem uma convocação do governo, eles se juntarão ao exército para lutar contra o inimigo. Com 300 mil soldados, a reserva militar da Finlândia é maior do que os exércitos combinados da Alemanha, França e Itália. Portanto, a Finlândia se tornou um jogador militar muito importante no século XXI. Então, após 1944, nos próximos 50 anos, Finlândia e Suécia permaneceram completamente neutras em relação à União Soviética. Então, em 1995, ambos os países se tornaram cautelosamente membros da União Europeia, assegurando à Rússia que não se tornariam membros da OTAN. No entanto, essa promessa foi quebrada em fevereiro de 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia, e Suécia e Finlândia solicitaram adesão à OTAN. Na verdade, ambos os países perceberam que, apesar de tantas ameaças e sanções, a Rússia lançou um ataque em larga escala à Ucrânia. Portanto, não há garantia de que amanhã a Rússia não atacará a Finlândia para recuperá-la. Apenas um ano após a inscrição, a Finlândia finalmente tornou-se membro da OTAN em 4 de abril de 2022, e em poucos dias, a Suécia também se tornará membro da OTAN, pois a Turquia aceitou seu pedido. A Rússia então estará cercada por potências ocidentais e se sentirá restringida e encurralada. A Suécia possui a marinha mais antiga e avançada da Europa. Os submarinos suecos são os mais avançados do mundo, e a empresa de armamentos Saab é famosa mundialmente por produzir os radares e caças mais avançados. Da mesma forma, a localização geográfica da Suécia também é muito crítica para a Rússia. A inclusão da Suécia na OTAN transformará todo o Mar Báltico em um lago controlado pela OTAN. Além de São Petersburgo e Kaliningrado, a Rússia não terá outros pontos de acesso ao Mar Báltico. Até mesmo esses 2 pontos serão comprometidos, pois todas as suas rotas estarão sob controle da OTAN. Como resultado, os submarinos russos podem ser facilmente detectados pelo sonar da Suécia. Da mesma forma, bem ao lado da Suécia, há uma ilha chamada Gotland. Esta ilha está sob o controle da Suécia, então a adesão da Suécia à OTAN significaria que agora a OTAN pode usar as bases aéreas desta ilha para controlar todo o Mar Báltico. Portanto, se olharmos no mapa, o lado ocidental da Rússia estaria completamente comprometido. No entanto, se eu disser que, para a Rússia, há uma preocupação ainda maior do que salvar São Petersburgo, e essa é a Península de Kola. Essa parte norte da Rússia é a área mais militarizada de todo o nosso planeta. Talvez a maioria das armas em todo o mundo esteja provavelmente nesta região. Esta é também a área onde todas as armas nucleares da Rússia estão localizadas. Esta é a mesma área onde estão localizados os mísseis balísticos intercontinentais da Rússia, que podem atingir diretamente todas as principais cidades da Europa. Esta é também a área onde se situa o maior porto de submarinos da Rússia, e o quartel-general da Frota do Norte da Rússia também está aqui. Esta é a mesma área de onde todos os navios e submarinos navais da Rússia emergem para monitorar o espaço entre a Europa e a América, de modo a poder vigiar essas potências ocidentais. No entanto, se a Finlândia se tornar membro da OTAN, esta área será comprometida. Isso ocorre porque todo o armamento para toda essa região é fornecido de toda a Rússia por meio de uma rede ferroviária e rodoviária conhecida como R-21. Esta rede está a apenas 100 quilômetros da fronteira da Finlândia e, digamos, em caso de guerra,
Se os exércitos da OTAN cruzarem para a Finlândia e destruírem qualquer parte desta linha, então o fornecimento de todos os arsenais nucleares da Rússia será cortado e sua capacidade de mísseis será eliminada. Da mesma forma, se Finlândia e Suécia se juntarem à OTAN, será difícil para a Rússia usar mísseis intercontinentais, já que os radares desses dois países detectarão esses mísseis, pois eles passarão sobre ambos antes de chegar à Europa, e a OTAN poderá interceptá-los no meio do caminho. Portanto, a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN significa que a Rússia está agora em um perigo muito sério. É por isso que assim que a adesão da Finlândia à OTAN foi anunciada, a Rússia também anunciou que começou a dobrar sua capacidade militar ao longo da fronteira com a Finlândia. Da mesma forma, a Rússia está investindo pesadamente em seus submarinos e desenvolveu mísseis Poseidon de 100 megatons que podem ser lançados a partir de submarinos. Esses mísseis podem destruir todo Nova York e Los Angeles em questão de segundos. Esses submarinos são a invenção mais perigosa em toda a nossa história humana. E para entender por que isso acontece, em breve faremos um vídeo sobre este tema. A guerra entre Rússia e Ucrânia está entrando agora em uma fase decisiva. Em uma pesquisa realizada na Finlândia em 2021, 74% das pessoas afirmaram estar dispostas a dar suas vidas para defender o país. Essa avaliação é a mais alta de toda a Europa. Na minha opinião, a Finlândia pode não permitir imediatamente tropas americanas ou da OTAN em seu território, pois não gostaria de provocar desnecessariamente a Rússia. E parece que a Finlândia seguirá o modelo da Noruega. A Noruega é um dos membros fundadores da OTAN, mas até agora, permaneceu completamente neutra em todos os conflitos com a Rússia. Mesmo que a Noruega compartilhe uma pequena fronteira com a Rússia, está localizada na Península de Kola, que é um centro militar para a Rússia. Mas a Noruega nunca permitiu que a OTAN e as forças americanas estabelecessem bases militares em seu país, e a única razão era que a Noruega não queria dar nenhum passo que pudesse provocar a Rússia. Portanto, é muito provável que, apesar de se tornar membro da OTAN, a Finlândia também permaneça neutra como a Noruega. Por outro lado, uma coisa é claramente visível: todas as potências ocidentais desejam cercar e isolar a Rússia. Até agora, não houve impacto de qualquer ameaça ou ação sobre a Rússia, e ninguém sabe o que acontecerá se uma tentativa for feita para encurralar ainda mais Putin. Até agora, nenhuma tática das potências ocidentais funcionou para isolar ou prejudicar a Rússia. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique em gostei e certifique-se de se inscrever no canal. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Até o próximo vídeo. Cuide-se!